Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vou colocar meu microfone aqui para a gente conversar bonitinho. Oi, pronto. Moçada, é o seguinte. A gente vai começar a trabalhar agora numa nova ferramenta, né? A situação exige isso. Só que eu espero de vocês também um comprometimento diferente. Aulas de sala têm vantagens, têm desvantagens, e essa aula também vai ter vantagens e desvantagens. Uma das vantagens que você pode ter é que a gente vai fazer essas aulas, né? E você vai ter esse vídeo, o acesso a esse vídeo, ok? E aí, por exemplo, você está assistindo o vídeo, assiste de verdade, né? Faça disso aqui uma aula mesmo, né? Tipo assim, pegue seu caderninho, acompanhe as apresentações, vai escrevendo slide por slide. O tiozismo mudou slide? Para o filme, escreve, né? O que está escrito ali no slide, faz as anotações daquilo que o tiozismo vai explicar para você. Tá? Eu faço questão que você participe disso daí. E senão, se você ficar numa situação passiva, né, assistindo o vídeo, isso não vai adiantar nada. Tá? A gente tem que fazer você participar. Então, o que eu fiz? Eu vou, durante a apresentação, eu vou falar várias vezes em cada um dos vídeos, dos slides e tal, exemplos que não estão ali, não estão escritos ali, observações que não estão escritas ali. Então, eu vou falar, galera, grifa aqui, grifa lá, isso aqui é importante, guarda esse exemplo aqui, e você vai ter que anotar. Então, você bloqueia, para o vídeo, dá um pause, e depois copia bonitinho, certinho, e depois continua a apresentação. A outra vantagem, você pode rever esse vídeo várias vezes, né? Ou um determinado ponto várias vezes. É assim que a gente tem que trabalhar isso aqui para que isso aqui possa ser realmente algo funcional. A ideia é de alguma maneira, isso acrescentar a você para que você possa depois fazer suas provas com tranquilidade, né? Você se sentir seguro para fazer suas provas com tranquilidade, tá bom? Bom, como é que o tiozismo trabalha? O tiozismo trabalha assim. Nós vamos, daqui a pouquinho, eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Essa tela é uma apresentação em slide, e a cada slide a gente vai fazendo os comentários, você vai fazer a anotação igual a gente combinou, fechou? Beleza? O que nós vamos trabalhar hoje? A gente vai trabalhar membrana plasmática. Luizinho, nós já trabalhamos membrana plasmática, eu sei, pelo menos uma parte dela a gente já trabalhou, mas essa ferramenta nos permite mais, né? Nos mostrar mais para vocês, dar mais exemplos para vocês. Então, a gente vai recomeçar, recapitular uma parte daquilo que a gente já viu, vai aprofundar em cima disso daí, para que a gente possa, daqui para frente, trabalhar mais ou menos tudo na mesma linguagem. Fechou? Eu acho essas aulas muito legais, galera. Acho mesmo, de verdade. De maneira que eu estou pensando seriamente que mesmo que depois que passe esse alvoroço todo, né, extremamente triste para a humanidade, né, um período muito chato, que talvez eu continue usando essa ferramenta em determinadas aulas. Tá? Alguma coisinha eu vou ficar produzindo para vocês, para que vocês possam também ter acesso a essa outra linguagem mesmo depois. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. Eu gosto. E vamos lá, né? Vamos começar. Vamos falar então de membrana plasmática, vamos puxar a nossa apresentação. Cadê ela? Achei. Aqui. Vamos chamar ela aí. Você já vai ver. Isso. E olha o tiozinho lá no cantinho, ó. Olha que lindão. Galera, agora outra coisa, tá? A gente vai, deixa eu tirar essa carinha. Eu vou agora, durante os comentários em cima dos slides, eu vou tirar essa figurinha aqui para não ficar distraindo vocês, fechou? Ninguém merece também ficar olhando os estão bom todo, beleza? Aí agora a gente vai falar sobre cada um dos slides, trabalhando essa informação da membrana plasmática. Fechou? Posso começar? Estão prontos? Pegaram o caderninho? Pegaram
a sua canetinha, seu lapisinho, se estão em casa, estão de boa, ok? Então vamos lá, moçada. Membrana plasmática. Vamos lá, vou começar então a falar da célula. Definição. Bom, primeiro a sinônimo, né? O sinônimo. Também em alguns vestibulares você vai encontrar com o nome de plasmalema, tá bom? O Uberlândia eles trabalham isso daqui, no Nordeste eles trabalham isso daqui, em algumas universidades de Santa Catarina também eles usam essa denominação. A definição você já sabe, isso é quase que um poema, né? Que todo mundo já está careca de saber, né? Película lipoproteica que delimita, envolve e protege a célula e é seletivamente permeável, né? Encontrado em todos os padrões celulares e seletivamente permeável. Película quer dizer uma pelinha, né? uma coberturazinha, né? Bem fininha, invisível ao microscópio óptico, só é visível ao microscópio eletrônico, a gente vai falar um pouquinho disso. Lipoproteica, basicamente, né? Tem lipídios e proteínas na sua estrutura. Delimita, envolve e protege a célula, tá? E a função de proteção é pequenininha, viu, galera? Encontrado em todos os padrões celulares, então não importa se é eucarionte, se é procarionte, se é animal, se é vegetal, toda célula vai ter membrana, ok? E é seletivamente permeável. Presta atenção nisso daqui, galera. Grifa isso, então. Seletivamente permeável, grifa. Por quê? Porque ela é uma das responsáveis em manter um equilíbrio interno celular, né? Aquilo que a gente chama de homeostase. A manutenção da vida de uma célula de um ser vivo depende de uma composição interna mais ou menos estável. E essa composição estável depende da membrana também em selecionar o que entra e o que sai. Dessa maneira, tendo uma composição interna mais ou menos estável, a manutenção da vida fica muito mais fácil, ok? Já sabia da sua existência, como eu falei para vocês, desde a descoberta da célula, tá? Todo mundo já sabia, só que ninguém conseguia enxergar. O microscópio óptico não consegue ver. Então, ela só passou a ser visível quando foi descoberto o microscópio eletrônico. Aí sim, nós tivemos a possibilidade de enxergar a membrana, ok? Então, microscopia eletrônica, ok? Componentes da membrana. Você não entende estrutura, então é assim. Você não entende os transportes através da membrana se você não entender a estrutura. E você não entende a estrutura se você não entender os componentes. Então, vamos numa crescente aqui. Primeiro os componentes, depois a estrutura, depois o transporte. Fechou? Então, vamos lá. Primeiro componente, você está vendo aqui uma membrana, né? Estruturalmente uma membrana. Fosfolipídio. Os fosfolipídios são essas moléculazinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Fosfolipídio, uma moléculazinha estrutural, faz parte da estrutura da membrana, tá? Então, eu vou ter duas camadas de fosfolipídios. Uma camada de fosfolipídio aqui, virada para o lado de fora, e uma camada de fosfolipídio aqui, virada para o lado de dentro da célula, ok? Uma bicamada fosfolipídio. Eu já vou falar mais de fosfolipídio para vocês, quer ver? Aqui, ó. Isso é um fosfolipídio, ok? Aqui eles já estão organizadinhos, bonitinho, na forma de uma membrana, né? Com a bicamada que eu falei para vocês, ok? E cada molécula dessas aqui, ó, fosfolipídio, ela é formada por uma parte dela, né? Uma face dela que é hidrofílica e uma face dela que é hidrofóbica. Tá? Essa face hidrofílica ela é formada do grupamento fosfato e um álcool que é o glicerol. Tá? Essa é a parte que reage com água. Ok? Aqui do lado de baixo, eu tenho a parte hidrofóbica, que não reage com água, né? Que não gosta de água, não tolera a água. Aí vocês estão vendo aqui, ó, duas cadeias aqui, ó, vocês estão vendo, né? Formando essas duas perninhas dessa molécula aqui. Essas duas cadeias são cadeias de ácidos graxos. Falou? Então, eu tenho duas cadeias de ácido graxo formando a parte hidrofóbica. E aqui em cima eu vou ter o álcool, que é o glicerol, que vai unir essas duas cadeias de ácidos graxos ao grupamento fosfato que você está vendo aqui em cima. Isso é um fosfolipídio. Falou? Bom, sem ser o fosfolipídio, qualquer outra estrutura? Proteínas. Aí vocês estão vendo proteínas de tudo quanto é jeito aqui, galera. Tem um monte de tipos diferentes de proteína. Algumas proteínas são de transporte, outras são de identificação, outras são proteínas estruturais. Umas transpassam
totalmente a membrana, outros transpassam parcialmente só, tá? Então, eu botei... E outra coisa, essas membranas, essas proteínas, elas não estão presas, tá? Elas estão meio que à deriva desse mar lipídico que vocês estão vendo aqui, que forma essa bicamada, formado por essa bicamada de fosfolipídios. Fechou? Próximo, os glicocálices. Você está vendo aqui, ó, né? Vai em verdinho, tá? Parece umas arvinhas secas aqui. Esses glicocálices, galera, são glicoproteínas. Escreve aí, ó, glicoproteínas. Essas glicoproteínas, moçada, vocês estão vendo aqui, os glicocálices, estão ligados principalmente à identificação celular, ok? Por exemplo, uma célula sua de fígado, ela tem vários glicocálices, tá? Tem vários tipos, não é um tipo só, é o pool de glicocálices que caracteriza aquela célula como uma célula de fígado. Agora, existe algum glicocálise de célula de fígado que só célula de fígado tem. Existem alguns glicocálices de célula de pulmão que só pulmão tem. Então, por exemplo, se você pegar uma célula sua de fígado e colocar no seu pulmão, o teu sistema imune vai reconhecer que a célula de fígado está bêbada, está fora do lugar. Ela não devia estar ali, né? E vai, inclusive, destruir ela. Falou? Esses glicocálices têm essa função de identificação. Quer ver uma coisa legal? Por exemplo, ela está muito ligada, por exemplo, à rejeição de transplante, né? Por exemplo, quando eu pego o órgão, transplanto um órgão para uma outra pessoa, a outra pessoa vai criar rejeição. Por que ela vai criar rejeição? Porque o sistema imune dela vai reconhecer que naquele órgão que ela recebeu existem glicocálices estranhos. E aí o sistema imune da pessoa não sabe se aquele glicocálise é de um órgão que foi transplantado ou se é de um agente infeccioso, né, um invasor. Aí o seu sistema imune, né, o sistema imune dessa pessoa, na dúvida, vai lá e cria anticorpos e vai rejeitar o órgão, ok? Vai tratar aquele rim, aquele fígado, seja lá aquele órgão que foi transplantado, como um agressor, ok? E por isso que acontece o processo da rejeição. Muita gente talvez não saiba, por exemplo, quando a gente fala de tipagem sanguínea, olha só que legal, galera. Quando a gente fala de tipagem sanguínea, sangue tipo A, sangue tipo B, né? Que é isso? Quer dizer, a hemácia que é do tipo A, ela tem glicocálices que só hemácias A tem. E hemácias do tipo B só tem glicocálices que hemácias B tem. Então, por exemplo, se você é A e recebe um sangue B, o seu corpo vai rejeitar aquele sangue que ele recebeu, como se fosse um transplante que não deu certo. E ele vai provocar aglutinação. Como é que o cara que tem sangue A, reconhece que o sangue que entrou nele é do B? É porque existem glicocálices de hemácia B que só B tem. Tá? Então, até nesse negócio, galera, da compatibilidade sanguínea, tem a ver com os glicocálices. Fechou? Bom, para o vídeo, escreve tudo que eu falei muita coisa, isso é importante, tá bom? Inclusive, caiu até no Enem, né, galera? Outro aqui que as pessoas esquecem, galera. Você tá vendo esse negocinho aqui, ó? Que isso é o tal colesterol. Só que esse colesterol, ele não tem nada a ver com HDL, LDL. Isso aqui é um colesterol estrutural. Faz parte da estrutura da membrana. Por que ele está lá? Ele está lá, galera, justamente porque ele tem essa função estrutural, né, para a membrana, e permite, ao mesmo tempo com a membrana, uma maior resistência e uma maior maleabilidade. Tá? O colesterol permite que essa membrana tenha mais maleabilidade, né, e seja mais resistente ao mesmo tempo. Essa é a função que esse colesterolzinho aqui você está vendo tem. Colesterol, não esquece, também é um lipídio, né? Então, são dois tipos de lipídios, os fosfolipídios e o colesterol, que fazem parte da membrana. Fechou? Agora a gente vai falar da estrutura da membrana, a estrutura mesmo dela. Então, vamos. Então, você está vendo aqui. Modelo Singer e Nicholson, né? Esses dois caras, inclusive, em 1972, acabaram ganhando o prêmio Nobel graças a aquilo que na época era só uma teoria, depois se comprovou a realidade, por isso eles ganharam o prêmio Nobel. Eles propuseram que a estrutura fosse formada por duas camadas de fosfolipídios, né?
essas duas camadas de fosfolipídios, uma sobre a outra. Então, ó, formada por uma bicamada fosfolipídica. Só que essa fosfolipídio, né, essa camada fosfolipídica, virada nas suas faces hidrofóbicas uma para a outra. Falando desse jeito, parece coisas estranhas, coisas esquisitas, mas você já vai ver que vai ver, é facinho isso daí, né? E fora essa bicamada fosfolipídica, eu vou ter, então, proteínas que transpassam totalmente ou parcialmente essa camada. Eu já falei para vocês e eu vou mostrar para vocês depois também, tá bom? Possuem ainda as moléculas de glicocálix, né, na sua face externa, só virado para fora. Então, por exemplo, quando eu olho aqui uma membrana assim, eu sei que aqui é o lado de fora da célula, porque é o lado que tem glicocálix. Fechou? Agora é o seguinte, galera, tem um negocinho aqui, peraí, deixa eu subir lá, que eu mandei muito. Presta atenção numa coisinha. Glicocálix, que você está vendo aqui, e o colesterol, que você está vendo aqui, esses dois componentes, você só vai encontrar em membrana plasmática de célula animal, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, se fosse uma célula vegetal, eu teria que ter uma parede celular daqui, né? Então, qual que é o significado de eu ter, por exemplo, um glicocálix aqui, se eu tenho uma parede celular tampando ele? Não teria necessidade, né, galera? Então, não esquece, glicocálix você não encontra em célula vegetal. A mesma coisa colesterol. Você sabe que vegetal nenhum no mundo tem colesterol, né? Nenhum vegetal do mundo tem colesterol de nenhum tipo, nem esse, tá? Nenhum tipo. Então, agora a gente vai ver a estrutura aqui, bonitinha. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho uma camada fosfolipídica aqui, outra camada fosfolipídica aqui. As suas faces hidrofóbicas viradas uma para a outra e as suas faces hidrofílicas, uma virada para o lado de fora e outra virada para o lado de dentro da membrana. Proteínas que transpassam totalmente ou proteínas que transpassam parcialmente. Com as mais variadas funções, não tem nenhuma delas presa, ok? E a coisa, ela vai meio que nadando, né? Meio que a deriva nesse mar lipídico que você está vendo aqui. Os tais glicocálidos que a gente falou tanto, ok? Importante, ok? E o colesterol que você está vendo aqui, ó. Aqui, tudo bem? Proteínas aqui, ó, transportadoras, tá? Poros de comunicação, né? Onde substâncias podem ser transportadas por aqui. Então, você vai ver tudo isso já numa animação que eu vou mostrar para vocês. Ah, pronto, chegou. Essa animação, vamos ver se um filminho do YouTube. Olha só, galera, que legal, cara. Quer ver? Olha. Então, ele vai falando, né? Falando que toda célula tem a membrana. Olha o mar lipídico que eu te falei, ó. Olha que bonitinho. Eu vou parar. Olha que lindo. Opa, não vai ter jeito de parar. Ó, uma camada fosfolipídica aqui, outra camada fosfolipídica aqui. Você está vendo que tem nada preso um no outro, está tudo solto, né? Eles se atraem, é apenas isso. Essa composição hidrofílica do lado, hidrofóbica do outro lado, é que permite isso, ok? Você está vendo aqui os glicocálix, tá? Você vai ter os colesterol e você vai ter também as proteínas, ó. Algumas proteínas ligadas ao transporte, olha como é que vai passar aqui, outra aqui. Olha aqui, o transporte ativo, vem a energia, vai fazer, olha que legal. E reparem como é que essas proteínas também, elas estão soltas, ó, completamente soltas, elas ficam ali nadando naquele mar lipídico que eu repito, já disse a vocês antes. Você está vendo aqui, ó, elas não estão fixas, ok? Muito legal, assim você consegue ver direitinho a dinâmica de uma membrana. Fechou? Isso. Ó, se você quiser, pode copiar o link aqui embaixo, ó, e assistir depois sozinho no YouTube. Fechou, galera? Muito obrigado a vocês. Vamos então para o próximo slide.
Bom, a estrutura a gente já falou, a composição a gente já falou, e antes da gente entrar no transporte, que vai ser a nossa aula da semana que vem a gente vai falar de transporte através da membrana, eu tenho que falar para vocês de especializações da membrana plasmática. Galera, presta atenção no que eu vou falar para vocês. É o seguinte, eu pergunto, um neurônio, estruturalmente falando, no seu formato, em tudo, na sua morfologia, tudo, ele é igual, por exemplo, a uma célula de fígado? Você vai falar, não. Por que que não? Porque eles têm funções diferentes. Então, nós temos que concluir que as células se adaptam à sua função. Dependendo da célula, ela vai ter um formato diferente, um conjunto de enzimas diferentes, ela vai ter uma distribuição e uma proporção de organelas diferentes. É isso que a gente chama de especialização celular. É a célula se especializando numa determinada função. Bom, quando a célula está especializando, além das organelas, além das enzimas, além disso tudo, tá? Às vezes, né, a membrana também tem que cooperar para o desenvolvimento da função da célula. Às vezes a membrana também está envolvida no desenvolvimento da função dessa célula. Então nós vamos ver aqui algumas especializações, são um monte, são quase 80, tá? Nós vamos ver algumas que são as mais frequentes nas nossas provas, fechou? Então vamos lá. Não esquece, especializações de membrana são modificações que a membrana sofre para ajudar a célula a adaptar a sua função. Fechou? Anotou isso aí? Então tá bom. Vamos então para a próxima. Primeira especialização, as tais microvilosidades. Você está vendo aqui, ó, a parte interna de um intestino, ok? Em todos os órgãos de absorção você vai ter isso daqui. Então, cara, para aumentar a superfície de contato com o alimento que está passando por esse intestino aqui, tá? Eu vou ter, então, essas microvilosidades que você está vendo aqui, ok? Só que, além das microvilosidades que você está vendo aqui, as células que revestem essa mucosa, isso aqui é a mucosa, é a parte interna da membrana. Além das microvilosidades mais facilmente visíveis, cada uma dessas células que vocês estão vendo aqui, ó, elas terminam desse jeito, ó. Ó. Elas também possuem microvilosidades, microvilosidades. E desse jeito eu consigo ter uma área de contato com o alimento maior, uma superfície de absorção também maior. Falou? Eu vou te quantificar isso, cara. Eu nem sei por que eu lembrei disso. Eu vou te quantificar isso que você vai ficar impressionado, velho. Se eu esticasse todas essas microvilosidades, cadê minha setinha aqui? Ó? Se eu esticasse todas essas microvilosidades de um intestino de uma pessoa adulta, todas elas, tanto nesse nível aqui quanto no nível microscópico, e esticasse esse intestino, eu teria uma área de absorção no seu intestino aproximadamente igual, você vai cair de costas, a uma quadra, por exemplo, de basquete ou de futsal. É impressionante, né? Então, vou te dar um outro número, quer ver? O teu intestino, ele mede 7 metros. 7 metros. Se ele não tivesse essas microvilosidades, para ter a mesma área de superfície de absorção, o teu intestino deveria ter 17 metros. 17 metros. E já é difícil a gente manter a barriga no lugar certo com 7 metros de intestino. Imagina se você tivesse 17 metros de intestino. Pelo amor de Deus. Então, graças às microvelocidades, você pode ter uma barriga tanquinho. Próximo, desmossomos. Né? O que você está vendo aqui? Desmossomos também é uma especialização de membrana. Né? Qual que é a função do desmossomo? Você viu que ó, a função desse é aumentar a superfície de absorção. Não é isso? E dos desmossomos, qual que é? A dos desmossomos, você está vendo aqui. Ó, vamos fazer de conta que eu tenho aqui a membrana de uma célula, que é a membrana de outra célula. Existe até uma colinha juntando as duas aqui, tá? Que é o ácido hialurônico. Só que, além da colinha, tá? Eu tenho uma proteína aqui que está em azul, outra proteína aqui que está em azul, e proteínas que transpassam de um lado para o outro, esses fios proteicos que transpassam de um lado para o outro, ancorando uma célula a outra. Ancorando uma célula a outra. É isso que nós chamamos de desmossomo. Você está vendo aqui, ó, né? Uma célula, outra célula, e o desmossomo unindo
essas duas células entre si. Por quê? Porque eu consigo que essa adesão, que a tensão da adesão não fique na membrana, porque ela é muito fininha, ela pode arrebentar. A tensão da adesão, quer dizer, a resistência dessa adesão entre as células, se baseia nessas proteínas que são muito mais resistentes. Ok? Então, não esquece, desmossomos aumenta a aderência entre células vizinhas. Fechou? Próximo. Interdigitações. Cadê essa tinta aqui? Interdigitações. Olha aqui, galera. O que você está vendo? A membrana fazendo dobras para lá e para cá, e a outra do ladinho acompanhando, né? Lembrando aqui como se fossem dedos, dáctilo, né? Essas interdigitações, ó, digito de dedo, essas interdigitações, elas aumentam a superfície de contato. Imagina que isso aqui fosse reto, tá? Reto e ela outra reta. A superfície de contato era menor, a superfície de troca era menor, a superfície de aderências é menor. Então, os desmossomos, aliás, as interdigitações que vocês estão vendo aqui, elas conseguem isso, aumentar a superfície de aderência, aumentar a superfície de comunicação entre duas células e de transporte entre duas células. Fechou? Aonde você, eu esqueci de falar aqui, ó, aonde você tem mais, encontra muitos desmossomos? Em células de epitélio, tá? Ou em células de mucosa. Então, na sua pele, uma célula é colada a outra célula por desmossomos. Na sua mucosa você também vai ter isso, ó, tá? Agora, aqui também, ó, nesse aqui, onde que eu vou ter isso aqui? Isso aqui eu vou encontrar, galera, em órgãos compactos, tipo fígado, tipo rim, tipo baço, né? São órgãos que não são ocos, né? Então, essas células, elas não têm nenhum ossinho lá dentro, nem nada que elas possam se segurar, então elas se seguram umas nas outras. E elas se seguram umas nas outras através das interdigitações. Fechou? Você está vendo aqui. Para terminar, a última que a gente vai falar são os plasmodesmos. O que é isso, cara? Plasmodesmos são também conhecidos como junções comunicantes. Nada mais são do que pontes citoplasmáticas entre duas células. Isso aqui só vai encontrar em célula vegetal. Ponte citoplasmática entre duas células. Eu tenho, então, o interior, o citoplasma de uma célula aqui, o citoplasma de outra célula aqui e um canalzinho unindo as duas. Esse canalzinho, essa ponte que une o citoplasma dessa célula e o citoplasma dessa célula, que a gente chama de plasmodesmo. Falou? Você vai encontrar muito em célula vegetal, como você está vendo aqui. Ó, tá? Você tem aqui ó, um canalzinho, outro canalzinho, outro canalzinho, outro canalzinho. Tá? Cada um desses canaizinhos, a gente chama de plasmodesmo. Fechou? Mas eu poderia falar de um monte, complexos funcionais, poderia falar de um monte, galera. Tá? A gente vai ficar com essas 4 aqui, falou? Bom, esse é o fim da nossa apresentação dessa semana. Semana que vem a gente fala de transporte. Vamos voltar a carinha do tiozinho aqui. Cadê eu? Oi, tia, galera. Saudade, moçada. E é isso aí, cavalo. Deixa eu fechar agora a apresentação. Aí outra vez. Aí é o seguinte, galera, então a gente combinou. Se você tiver alguma dificuldade, você vai ver, rever esse vídeo quantas vezes você precisar, anotar tudo que você anotou. Se você quiser usar alguma coisa que você já tenha anotado no caderno, beleza. Né? Vai anotando as observaçõezinhas que a gente fez e eu tenho certeza que assim vocês também vão curtir bastante. Falou? Gente, muito obrigado. Tá? Até semana que vem. E não esquece álcool, não esquece lavar as mãos, não esquece de cuidar do vovô, de cuidar da vovó, e eu falei na outra sala, não esquece de cuidar dos professores mais velhos, porque a gente agradece, tá bom, galera? Vamos todo mundo cooperar que a gente sai dessa de uma maneira mais rápida e menos chata, menos dolorida. Valeu? Um beijo para todo mundo. Em pé, cambada. Cadê? Aqui. 1, 2 e beijo.